Oiê, para você que está nos acompanhando, nossas boas-vindas. Esse é o Diversamente, o seu podcast de diversidade. E estamos chegando no nosso quinto episódio, já está acabando, viu, gente? Te aproveita para pedir para que vocês corram lá na biblioteca digital da Usina dos Atos, no YouTube e nas plataformas de áudio para poder acompanhar a gente. Não sabe onde achar? @Usina dos Atos no Instagram, que aí você vai conseguir acessar essas mídias todas. Bom, eu sou o Paulo Reis e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, com a pele clara, eu uso um bigode, estou usando um óculos, tenho um cabelo cacheado, estou usando uma camiseta branca e um blazerzinho preto. E, como sempre ressaltamos episódio após episódio, não fazemos nada sozinhos. Então, sempre importante lembrar que essa temporada ela é realizada pela Usina dos Atos em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Governo do Estado de São Paulo, Política Nacional de Cultura Viva, Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. E como sempre ressaltamos, conta com a produção audiovisual das pessoas maravilhosas do coletivo Cine Mateus, nossa parceria de longa data. Bom, é isso, é o quinto episódio, tão importante quanto os demais, né? Então a gente reforça o convite para que vocês vejam essa trajetória que a gente está construindo lindamente, né, nessa temporada. E o episódio de hoje é etarismo, né? Então eu vou ler aqui a sinopse antes de apresentar as pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente para que a gente consiga bater esse papo super legal. Vivemos em um Brasil diverso em vários aspectos. Cada território traz consigo especificidades que determinam certa sociabilidade. Ou seja, territórios que se baseiam no campo, em uma produção agrícola, Ou seja, territórios que se baseiam no campo, em uma produção agrícola, podem trazer em si uma série de sociabilidades diferentes de uma metrópole. Mas como essas sociabilidades elas olham e enxergam populações reconhecidas legalmente como idosas? Neste episódio, problematizaremos qual o lugar dos ditos 50 ou 60 mais nesses Brasis. O que faz uma pessoa ser vista como não produtiva ou não útil? O preconceito contra pessoas baseadas na idade delas é o que chamamos de etarismo. Nesse sentido, questionaremos quais as dificuldades enfrentadas por esse grupo, quais outros recortes se somam à idade e podem ser levados em consideração nessa discussão, e quais os métodos de enfrentar essas questões e garantir não só direitos, mas também a não invisibilização dessas existências. E só um disclaimer importante, né, porque como vocês puderam perceber na sinopse, existe digamos assim, um elemento, entre aspas, editorial aqui que está indo muito para um lado de pessoas idosas ou pelo enfrentamento à velhofobia, digamos assim. E quando a gente fala de etarismo, a gente está falando, enfim, do preconceito baseado por idade. Eu estava conversando com os nossos convidados aqui, já vou passar a palavra para ele, para o Pedro, para a gente pensar, na verdade, essa pauta como antidadismo. Como é que a gente consegue construir uma discussão que vá nessa discussão e entender que todas as idades elas acabam sendo, de certa forma, alvo desse tipo de preconceito. E, como eu tinha destacado antes, estamos com duas pessoas maravilhosas para compartilhar um pouquinho aqui com a existência delas conosco, que é o Pedro Aguerre e o Evil Rebouças. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. E aí, Pedro, você pode falar para a gente um pouquinho quem é o Pedro e um pouquinho da sua trajetória? E aí, antes de você falar um pouquinho de você, eu vou pedir para que você faça a sua autodescrição, por favor. Muito obrigado, Paulo. Agradecer muito o convite, a equipe. Queria destacar da possibilidade de vir aqui para território de vocês, de São Mateus, a nossa periferia, de tanta luta, tanta superação e que alcança uma dimensão na produção da cultura absolutamente formidável nas últimas décadas. Então, foi um prazer pegar conduções e chegar até aqui e ver a evolução do território. Eu fiz tese sobre isso. Eu sou Pedro Aguerre, sou nascido no Uruguai, vindo aos 12 anos com a família no Brasil, na época da ditadura, e era estudante de periferia de escola pública lá. E aqui segui um caminho de classe média.
Sou um homem branco, loiro, uso óculos, tiro e ponho meus óculos toda hora, estou usando uma camisa preta com listras, estou aqui nesse cenário maravilhoso, com estampas belíssimas de inspiração afro, me parece, e ao lado aqui dessas pessoas maravilhosas. Então, eu acho que minha apresentação... Sou um cara recém-60, sessentei há pouco tempo, e no dia que eu sessentei, eu fiz uma mística no coletivo Envelhecer, que é onde eu adentrei, fazendo uma mística, uma ação pedagógica com os idosos de lá, que era a construção de rede. Né? Sozinhos não somos nada, juntos podemos o que quisermos. Então foi um momento muito belo. Sou cientista social, mestrado e doutorado, sou professor da PUC, trabalho com o terceiro setor, com diversidade, então fico fascinado com os temas que vocês abordaram nesta segunda temporada, ansioso pela terceira, e etarismo, envelhecimento, olharmos é um tema rico para um sociólogo, né? Para um cientista social, olhar a diversidade a partir da estrutura social, que é historicamente situada, geograficamente situada. Então, estou muito feliz de estar aqui, poder transmitir um pouco das experiências e das vivências e conversarmos aqui com diferentes perspectivas e olhares, mas construindo uma conversa agradável sobre esse assunto. Muito bom, obrigado. E obrigado à equipe toda maravilhosa. Não, sensacional. Muito obrigado, Pedro. Evil Rebouças, muito obrigado por estar aqui com a gente também. Você pode contar um pouquinho quem é o Evil e também pedir para que você faça a sua autodescrição ao se apresentar. Perfeito. Então, eu me chamo Evil Rebouças, eu sou um homem branco, tenho olhos claros, o cabelo acho que é castanho, já tem alguns fios brancos. Que mais? Tô com uma camisa vermelha. Acho que com algumas estampinhas assim, que eu não sei exatamente. Acho que são bolinhas. É isso, eu sou uma artista que transita entre o teatro e o cinema e o teatro. Faço diversas funções dentro dessas duas áreas, porque artista não consegue viver de uma profissão só, né? E dentre as tantas funções que eu exerço, eu acho que uma das que mais me traz prazer é o fato de ser professor, ser arte educador e, como bem disse Pedro, né, muito obrigado por me trazer a esse território. Na verdade, é uma revisita a esse território. A questão de 20 anos atrás, eu dei aula por aqui, nessa região. Então, está sendo muito bacana vir para cá agora na condição de um sujeito que vem para colaborar com o trabalho das pessoas da comunidade, ou seja, faz sentido a gente fazer algumas coisas na vida. Uma semente que cresceu tanto, né? Não é semente que já brotou. Muito bom, acho que é isso. Maravilha, muito obrigado a vocês dois por estarem aqui com a gente fica muito feliz. E vamos para o papo, né? A gente tem algumas perguntas aqui sobre a pauta de etarismo, né? Mas obviamente não é uma coisa engessada, né? A gente pode ir por vários caminhos e várias nuances, né? Bom, a sociedade brasileira, né? Acho que a sociedade como um todo tem discutido publicamente o assunto idade, né? Principalmente envelhecimento, né? Até fiz o disclaimer inicial falando que passa por todas as etapas da vida, mas a gente tem trabalhado aqui muito com a ideia de envelhecimento, né? O tema da redação do Enem 2025 foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. E até uma coisa interessante, né? Porque boa parte do público que faz o Enem são jovens, né? Então eles foram submetidos a esse tema para poder discutir em suas redações. E discutir idade é bem interessante, pois é uma pauta que em algum grau toca todas as pessoas, né? Se as coisas seguirem o fluxo natural, enfim, o seu fluxo natural, você vai ser jovem e idoso ao longo da sua vida, né? E você vai interagir com seus avós e com outras pessoas idosas, por exemplo, né? E aí, eu queria saber, né, de modo mais pessoal, como que o tema do etarismo, ou idadismo, ou ageísmo, que são outras palavras voltadas a esse tema, chega até vocês, né? E como que essa temática toca cada um de vocês. Eu queria primeiro direcionar a palavra para o Evil para responder essa pergunta. Bom, eu vou pensar aqui
em várias áreas, né? Eu também acabei de se sentar, né? Então, assim, a única coisa que eu fiz foi tirar a carteirinha do metrô de graça. Não consegui fazer ainda as outras coisas que dão benefícios para a gente, né? Eu confesso que eu ainda estou pensando um pouco sobre isso. Na verdade, eu fiquei pensando mais sobre isso a partir do momento que vocês me convidaram para vir para cá, né? E acho que um primeiro momento que me vem à cabeça é assim, eu estou cuidando de mim. Eu preciso cuidar de mim. Uma pessoa que faz 60 anos precisa começar a cuidar um pouco melhor da sua vida, seja ela emocional, seja ela psíquica. Então, eu acho que uma das coisas que está me fazendo a pensar no meu etarismo é ter que ir 3 vezes na semana na academia, sim, porque os meus ossos não dão mais conta e eu preciso de músculos para estar, né, bem para dar aula, enfim, para fazer as minhas atividades e tudo mais, né? E cuidar muito da cabeça. Eu acho que é muito importante ter um tempo para a cabeça. Eu precisei ir para terapia há um tempo atrás e foi muito interessante. E eu acho que eu fui tardiamente para terapia. Se eu tivesse ido antes, talvez eu tivesse se sentado melhor, digamos assim, né? Então, pensando por esse viés, eu estou me cuidando, eu estou pensando em me cuidar, sabe? Ao mesmo tempo, uma coisa que me aflige bastante, pensando nessa questão do etarismo, é que eu vejo que o tempo hoje ele está muito diferente. Engraçado que são 24 horas que correm, né? Mas está muito diferente, está exigindo muito da gente. E eu acho que tem produzido na cabeça da sociedade uma urgência absurda, né? Então, me dá muito mais receio, não dos meus músculos não darem conta do meu caminhar, mas de uma sociedade que não se permite envelhecer, que não se permite dar tempo para envelhecer. E quando eu digo que as coisas são rápidas, as pessoas querem acumular fortunas num prazo de 5 anos, entendeu? Então já existe hoje na nossa sociedade uma série de mecanismos onde você consegue resolver a tua vida de maneira muito rápida. E eu não sei até que ponto isso é produtivo para a pessoa, é positivo para quem vai envelhecer e para quem tem pessoas envelhecidas ao seu redor, né? Eu tenho dificuldade de conversar, quebro muito pau com o meu afilhado que tem 20 e poucos anos. Assim, cara, você está correndo demais com a vida. Pensa um pouco aí. Enfim, deixar um pouco o meu colega aqui falar um pouco também. Pedro, por favor. É um prazer, então, começarmos essa prosa, continuamos essa prosa e essa interessante colocação do Everton, temos em comum algumas coisas, né? E os 60, o Alexandre Kalash, que é um cara maravilhoso, escreveu A Revolução da Longevidade, fala um pouco que a velocidade contemporânea coloca para os jovens a vida como uma corrida de 100 metros rasos. E essa corrida vai acabar cedo. Essa corrida não vai envelhecer, não vai chegar muito longe. Então, hoje em dia, a perspectiva que a gente precisa começar a adotar, e acho que o anti-idadismo começa aí, a entender onde estamos, em que mundo estamos, em que momento estamos. É uma visão de maratona. Nós temos que nos preparar para envelhecer. Todos estamos a envelhecer, desde que nascemos. Estamos a envelhecer. E nós temos uma geração uma geração envelhecida hoje. Nós somos o começo dessa geração, nossos 60, e aí nós temos em São Paulo 2,5 milhões de pessoas de 60 ou mais no Brasil, e são 17% da população, e vão ser 35% daqui a 40 anos. Então, nós temos... E veja uma coisa interessante, as pessoas de 80 a mais são a geração 68. Então, pensar a velhice a partir dos
que é etarismo? São estereótipos e discriminações. Pensar a velhice a partir desses estereótipos e discriminações é subtrair, é esquecer, é invisibilizar toda uma experiência de vida. E outro conceito interessante é que a velhice não é uma nova pessoa, é aquela pessoa mais velha. Então, cada pessoa vai ser fruto de algumas questões. As questões de igualdade e desigualdade, as questões de genética e os favores da sorte, as questões das suas escolhas, dos estresses. Então, o Kalash também diz, se tem um segmento desses segmentos minorizados, desses segmentos da diversidade, que é o mais diverso de todos, é a velhice. As velhices pretas, quilombolas, as velhices rurais, urbanas, as velhices periféricas, as velhices de classe média alta, as velhices as mais diversas e com uma enorme pluralidade. É um desafio gigantesco. Provavelmente podemos dizer que hoje estamos envelhecendo mal ainda. Eve até falou, estou me conscientizando. Eu também. Estou me conscientizando. E o gerúndio nos denuncia que nós não paramos para nos cuidar. Então, acho que o recado é muito para os mais jovens, dessa maratona, desse olhar a médio e longo prazo e também para os mais jovens, como tem sido o seu relacionamento com os mais velhos. E sabe, pegando uma ponte nisso que o Pedro fala, eu fico me perguntando assim, o que é uma sociedade sem memória? E aonde que está a memória? Né? Então, quando eu penso em etarismo, eu penso em memória. Não, sabe? E é interessante, é curioso, a gente, por exemplo, eu que sou do cinema, perceber que os 2 últimos filmes que nós fizemos, que está aí mais ovacionados, que é o Ainda Estou Aqui e agora o Agente Secreto, são o quê? São filmes que retratam a memória de um país. E outro dia, eu estava escutando a Marieta Severo. Estamos num país sem memória, então é melhor falar um pouquinho quem é Marieta Severo. Né? Marieta Severo é uma atriz maravilhosa, né? Que dentre os seus feitos, não só como artista, foi inspiração para Chico Buarque fazer muita, muita música, porque viveu com ele durante muitos anos, e ultimamente as coisas que ela fez que eu acho mais bonito e emblemático é ela ter construído o Teatro Poeira e o Poeirinha, que são 2 casas de espetáculos que trazem espetáculos diferenciados, e ela está construindo casas para os artistas no Retiro dos Artistas. Né? E a Marieta, dada a apresentação da Marieta, e eu acho que isso é memória, a Marieta disse uma coisa muito interessante, porque a Marieta já está nos 80 e pouco, né? Então ela vivenciou as questões relacionadas à ditadura. E ela disse uma coisa muito interessante, que foi: chegaremos a um momento onde não teremos mais testemunhas para falar o que passamos na ditadura. Tudo será o relato de alguém que não vivenciou, sabe? Então, se a gente pensar nos 80 da Marieta, e nessa vivência, nessa memória, é muito importante que essa sociedade consiga entender que o TikTok, né, que as pílulas do TikTok, elas podem existir, mas elas não podem apagar essa memória tão profunda, né? Tão profunda. Enfim, era isso. Eu acho muito legal o jeito que vocês trouxeram essa discussão inicialmente, né? Acho que muito explorando o tempo, né, em várias nuances, né? Acho que o Evil trouxe muito a questão agora da memória, mas da urgência, né? Acho que legal o jeito que você pautou a urgência. E o Pedro trazendo... Eu gostei muito Gostei no sentido interessante, né? Dessa frase, estamos envelhecendo mal. Né? E quando você traz o Kalash, traz a questão da evolução da longevidade, da corrida do tiro curto, né? Me faz pensar que outras provocações a gente pode fazer dentro do campo das ciências sociais, né? E até ia ver com você agora do ponto de vista da sociologia, ou da antropologia, ou da ciência política, como que a gente consegue abordar o etarismo do ponto de vista mais estrutural, olhando no Brasil, sabe? Tipo,
como é uma área científica, digamos assim, que tem como objeto, entre várias nuances, acho que a desigualdade, né, que é um objeto muito comum das 3 ciências sociais, como que a gente conseguiria abordar estruturalmente o etarismo? Com certeza. Eu acho que tem uma dinâmica que é do mercado de trabalho, que é do descarte, né? É, é, do descarte precoce, né? Aí no briefing, né? Na provocação, vocês trazem até os 50 a mais, os 60 a mais, quer dizer, a sociedade... Nós estamos num país que ainda tem o estereótipo do país novo, jovem e vibrante, e não somos mais o país jovem e vibrante. Há mais velhos do que crianças e jovens, isso vai ainda aumentar mais. Mas talvez possamos ser um país jovem e vibrante construído de pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas podem ser jovens e vibrantes, e elas são. É que frequentemente a invisibilização provoca o não falar, provoca o esconder as memórias e as vivências de vida. Então, se você pensar num contexto aqui do território onde estamos, os pais e os avós de vocês vêm de uma realidade do Nordeste, e quantas vezes essa realidade foi ventilada e foi trazida. Às vezes dá até a sensação de que só para frente é que se anda, né? Como diz a música famosa, né? Do Chico, acho. E que a memória não é importante, ela é extremamente importante. Então, agora, a memória não se perde. Jane Fonda, que tem seus 86, é uma ativista maravilhosa, diz assim, olha, o bastão já foi passado, eu estou aqui cumprindo a minha etapa. E é curioso, se bem que a velhice tem um processo de desplugamento progressivo, abandonar o que pesa, largar coisas, ela é profundamente ativa e cheia de memória. Então, esse crescimento desse tema nos tem trazido a possibilidade de explorar essas memórias. Eu até provocaria quem está nos ouvindo o quanto esse assunto de perguntar o que aconteceu, com quem foi, como que foi, quem que era meu pai, quem que... São questões, e muito filme, muita arte sendo feita em torno disso, né? Buscar essas raízes, né? A ditadura argentina, buscando aqueles que foram sequestrados pela ditadura. Agora, você sabe que agora tem uma geração de filhos de torturadores que estão fazendo uma reparação em relação às famílias torturadas. Então, quer dizer, há uma conexão de tempos, né? Não sei se pensar no Sankofa, coisa e tal. Mas voltando ao nosso tema, que eu fugi um pouquinho, eu acho que tem a questão do mercado de trabalho, né? E se você pensar na estrutura demográfica, as empresas vão precisar cada vez mais trabalhar num ambiente intergeracional, que é um tema que a gente vai ter que abordar, claro, né? Porque muitas vezes você vai ter um CEO, um chefe de 25 anos e um funcionário de 60, 70, 55, e você vai ter o inverso, um chefe mais velho, uma coisa mais jovem. Então, esse crescimento dessa agenda é uma oportunidade maravilhosa para produzirmos intercâmbios e trabalharmos com a ideia do valor e da preciosidade. Eu tenho uma mãe de 87 anos que demanda cuidados e que e me aconteceu um fenômeno engraçado, com esse termino, que foi que na visita ao Uruguai, uma pessoa falou, olha, você está parecido com a sua mãe. E eu falei, deve ser a interação recente grande que eu tive com ela, que me fez com que meu gestual esteja muito parecido com o dela. Então, eu acho que essas conexões, essas possibilidades, e na militância com os idosos, né, você desconstrói estereótipos. Eu tinha estereótipos. E aquelas pessoas muito velhas, com dificuldade de locomoção, de audição, que sempre tem uma dor, uma dificuldade, uma fragilidade, uma deficiência. Que plenitude, que riqueza. Dá para falar de tudo, e dá para falar muito de afeto, de sexualidade, de amor, de amorosidade. Então é uma riqueza. Então a sociedade descarta, a cidade não ajuda, os serviços públicos estão despreparados, como existe uma questão institucional muito grave, como existia com o tratamento da população negra no sistema de saúde, e que vem sendo superado. Então, eu acho que é uma questão estrutural que se junta com os outros segmentos minorizados de educar uma sociedade, os serviços públicos, as pessoas para uma nova realidade. Perfeito, nossa, muito bom.
Viu? Como que as narrativas do audiovisual e do teatro, elas têm retratado ou podem retratar ou até invisibilizar a pessoa idosa? Olha, então, foi outro tema que eu falei assim, eu preciso pensar sobre isso. Eu ainda não sofri tão diretamente na pele a ideia do mercado de trabalho, né, pela minha idade, porque eu talvez tenha sido muito abençoado por Dionísio, porque foram pouquíssimas as vezes na vida que eu procurei trabalho. Eu sempre passo por um lugar e nesse lugar a gente conhece alguém, conhece outra pessoa, e essa pessoa, o Evil, tô aqui hoje por quê? Não porque conhecia vocês, mas porque um ex-aluno chega em mim, o Nilson Castor, chega e fala assim, por que vocês não conversam com o Evil? Então, ou seja, é sempre uma indicação. Então eu acho que eu ainda não passei muito por isso, mas eu falei assim, não, mas eu não passei, mas existe uma diferença muito grande nesses dois nichos. Eu acho, por exemplo, que no audiovisual, cara, é uma invisibilidade absolutamente cruel. Dependendo do nicho do audiovisual, essas pessoas mais envelhecidas, elas não existem. Né? Tem até um cara no Rio de Janeiro que ele é um agenciador, chama Montenegro e Ramon, que ele está fazendo uma campanha para colocar pessoas mais idosas nas novelas. E aí vem a Sueli Franco, que arregaçou nessa última novela aí. A Sueli está com 80 e poucos anos. Trabalhei com a Sueli no teatro. Né? Mas é tipo assim, é muito difícil você encontrar na televisão, por exemplo, uma pessoa idosa desempenhando um papel que seja muito interessante, que discuta questões relacionadas a isso. Né? Então, eu acho o audiovisual bastante cruel. É tanto que basta você olhar, seja para séries, seja para as novelas, enfim, para o audiovisual como um todo, e você vai ver que a maioria dos protagonistas estão dos 30 para baixo. Né? Então, cadê o protagonismo dessas pessoas que têm experiência? Agora, fazendo uma ponte em oposição a isso, o teatro não. O teatro é acolhedor, sabe? Uhum. Eu me vejo cada vez mais sendo trazido para o teatro à medida que eu envelheço, porque os melhores papéis parece que eles aparecem justamente quando você vai envelhecendo, sabe? Você fala assim, agora eu tenho maturidade para fazer Rei Lear, né? Eu já passei por uma época onde eu falei assim, mano, eu preciso fazer Hamlet, porque se eu não fizer agora, eu não tenho mais idade para isso, entendeu? Então tem a idade do Hamlet. Mas confesso que quando eu fiz Hamlet, por exemplo, era muito difícil. Porque pedia uma consistência, sabe? Que eu, na verdade, muito imaginava só. Não tinha vivenciado, né? E eles falaram assim, cara, se me chamarem para fazer um Lear, nossa, eu vou fazer assim, sentadão na cadeira, sabe assim? Então eu acho que o teatro tem esse lugar do acolher, de falar assim, você é mais velho, a tua própria velhice já é uma puta narrativa para a história que eu quero contar, né? Não, muito legal você falar isso, porque realmente o teatro é uma linguagem que ela tende a ser mais democrática nesse sentido, né? Aqui, né, na Usina dos Atos, nos nossos projetos mais conhecidos, digamos assim, é o Primeira Cena, né, que é um projeto voltado para jovens entre 15 e 20 anos, né, para mostrar a arte e a cultura como um meio de geração de renda, né? Então, eles são convidados a passar por uma trilha formativa, né, não só técnica, mas também social, né, para que eles consigam, educativa, né, para que eles consigam escrever e performar em um espetáculo, né? Seja teatro, seja dança, né? Mas aí que tá, né? É um convite para a juventude, mas você consegue ver uma harmonia, né? E um respeito para as outras faixas etárias, porque parte desse processo formativo é também levar esses jovens para os vários espetáculos e a gente acaba encontrando espetáculos, enfim, com
muitas pessoas idosas protagonistas, né? E aí vira como se fosse uma espécie de horizonte, né? Essa pessoa passa a ser uma meta para esse jovem que está começando, né? Então acho que realmente o teatro ele meio que se retroalimenta, né? Com essas várias vivências, né? Ele é uma linguagem que... E claro, estou falando de um teatro também não comercial, né? Estou falando de um teatro quanto linguagem mesmo, né? E é bem interessante você ter trazido isso, porque a gente, por mais, né, que no audiovisual é pouco, né? A gente está vendo algum protagonismo em algumas séries ou outras, mas ainda é muito pouco do ponto de vista proporcional, né? Mas realmente é uma linguagem que ela consegue trazer mais, né? E como que a gente pode aprender, né? Essa peça que eu fiz com a Sueli Franco, eu fazia um personagem bem pequenininho, fazia parte de um coro de 30 atores. E ela era a protagonista absoluta. Então, tinha algumas falas. Na hora que eu falava com a Sueli, com a personagem da Sueli, ela olhava no meu olho de um jeito. E eu falava assim, meu Deus, essa mulher encontra tempo de olhar pra mim, cena. Sabe? E dentro da experiência dela, ela fala assim, esse molecote, ele precisa da minha energia pra estar aqui vivo junto comigo, entendeu? É isso que eu acho que é bonito e que dá pra aproveitar. E que no teatro se aproveita, mas no audiovisual não muito. O audiovisual é escravo do realismo. Ainda que eu faça cinema, ainda que eu faça, enfim, novela e tudo mais, eu nunca posso fazer quem eu não sou. Teatro não. Teatro eu posso chegar e fazer uma mulher. Posso colocar uma saia. Já fiz uma peça assim com atores. A gente colocava uma saia e não precisava ficar fazendo gestos femininos. Não. Eu sou um ator, coloquei uma saia, esse é o signo, e a partir de agora eu vou contar para vocês a história da Maria, que é essa mulher que eu tô vendo. Então o teatro tem essa liberdade poética. Já o audiovisual, não, o audiovisual é meio escravo do realismo. Maravilhoso. Bom, como até o Pedro antecipou um pouco aqui, né? A gente está vivendo no Brasil um momento de transição demográfica, né? O que significa isso, né? Há uma mudança nos padrões de crescimento populacional, onde você tem um momento em que as altas taxas de natalidade e mortalidade, né, das décadas anteriores dão espaço a baixas taxas de natalidade e de mortalidade. E um outro elemento se junta, né, quando você fala dessas taxas, dessas quedas, que é a expectativa de vida. Hoje, a expectativa de vida da população brasileira ela chegou aos 76,6 anos, né, dado de 2024, dado do IBGE. Um crescimento de 2 meses e meio em relação ao que foi registrado... 2 anos e meio, perdão. Ao que foi registrado no ano anterior. A população masculina, né, quando a gente faz uma divisão de gênero, né, teve um ganho médio de 2 anos e meio, né, passou de 73,1 para 73,3, e as mulheres elas permanecem com maior longevidade, né, mas tiveram um avanço um pouco mais tímido, né, então foi de 79 anos e 7 meses para 79 anos e 9 meses. Por outro lado, né, embora você tenha esse aumento da expectativa de vida e essa mudança, né, a pirâmide etária do Brasil, antes era uma pirâmide mesmo, né, agora é quase uma caçamba o formato, né? Há muito estigma quanto ao processo de envelhecimento, né? Então, até um paradoxo, porque parece que as pessoas elas não querem morrer cedo, mas elas querem viver muito, né? Elas não querem ficar velhas, né? Então, diante disso, a sociedade brasileira enxerga o envelhecimento como uma conquista ou como um problema? Porque tem esse paradoxo, né? Todo mundo quer viver por muito tempo, mas ninguém quer morrer, né? Então, e é uma coisa que, como a gente falou no começo, se tudo der certo, todo mundo vai passar por todas as etapas, né? Você pode começar, Evil, por favor? Eu tô pensando numa imagem aqui, a partir disso que você falou, né? Uma imagem bonita, inclusive. Em cima dessa caçamba que você desenhou, né? Uhum. Acho que, não sei se eu estou correto nisso, porque eu não pesquisei cientificamente falando sobre isso, mas como caiu muito o índice de natalidade, a gente sabe que caiu, né? E aonde que ainda permanece? Eu acho que permanece nas periferias, ainda permanece. Esse índice ainda é um pouco mais alto, né? E talvez seja uma maneira da periferia emergir. E dizer assim, nós somos força.
E não fizemos nada. Só trepamos, tivemos prazer. E agora podemos fazer a revolução. Sabe? Então estou pensando assim, estou pensando em voz alta. É uma ideia, né? É uma ideia. Eu acho que é uma ideia boa, bonita. Mas eu vou vou ajeitar ela sociologicamente para pensar que, de fato, pouquíssimas mulheres vão ter mais de 2 filhos de qualquer classe social. O que diferencia as periferias é o ciclo geracional mais curto, ter filho mais cedo. Então é muito frequente um jovem, Paulo, 35 anos, ele não declinou a idade, poder ter uma bisavó com 50 anos de diferença, porque pode ter tido uma mãe, a mãe teve filho aos 15, aos 18, depois a outra mãe teve aos 25. Então você tem uma proliferação populacional muito grande por conta de gerações mais curtas, enquanto que nas áreas nobres, ricas, nobres, por favor, né? Nobres, aliás, é um feudalismo que a gente tem na sociedade, né? A gente chama de nobres, que são esses nobres do dinheiro e não necessariamente da cultura. Mas, então, as gerações são mais estendidas. Você tem filho aos 30, aos 35, nos bairros centrais, e você tem filho aos 15, aos 20. Mas não tem muitos filhos. Tá? Apenas em lugares onde existe um pleno ausência de Estado, de políticas públicas, de informação, que permanecem ainda índices demográficos maiores. E aí isso faz uma realidade das periferias de famílias ampliadas, com muitas mães solo, então muita avó, que é mãe de segunda geração, que cria os filhos, e também um pequeno sistema de cuidados, já que não tem muito Estado, não tem muito serviço público, serviço de saúde, então a própria comunidade se organiza, a família, uma casa com muitos moradores de diferentes gerações, se organizam para os cuidados do idoso. Nas regiões centrais, para abandonar de vez a palavra nobre, nas regiões centrais você tem poucos filhos e muito distantes de idade, e filhos envolvidos nessa velocidade. Então você tem muita solidão, muita velhice desacompanhada, você tem um fenômeno em São Paulo, acho que 800 mil domicílios com pessoas que moram sozinhas, das quais a maioria de idosos. Estes completamente desprotegidos. Uma queda, um problema de saúde, né? Até na pandemia a gente vivenciou como que os prédios se organizavam para acolher os mais velhos. Então, eu acho que a questão demográfica, ela traz essa nova realidade, e existem diferenças entre centro e periferia, entre renda. E falar de velhice também é falar de morte, né? Então você tem um aumento da expectativa de vida, mas não necessariamente um aumento da expectativa de vida saudável. E quais são os fatores que influenciam? Uma cidade desacolhedora, o aquecimento climático, a poluição, a escolaridade afeta negativamente, inclusive nas doenças da saúde, e você tem uma série de fenômenos pautados pela realidade social, né? Mas o contrapeso disso, que numa sociedade acostumada sem Estado nas periferias, há alguns mecanismos, que podem ser as comunidades de bairro, samba, carnaval e outras coisas, que permitem essa sociabilidade ampliada que de alguma maneira acolhe os idosos. Mas são grandes diferenças. Então, velhice é plural, é diversa, marcada por raça, gênero, classe social. Uma boa notícia é que os homens estão vivendo um pouco mais, aumentou a expectativa de vida um pouco mais em relação às mulheres que tradicionalmente vivem mais, né? Mas, por exemplo, na ditadura, a exploração do trabalho industrial é tão braba que os homens contraíam doenças terríveis do trabalho, exploração do trabalho. Perdiam a visão, perdiam a audição, perdiam o tato pelos materiais abrasivos e morriam muito cedo por uma exploração brutal do trabalho. Nós não podemos esquecer uma ditadura que deixa suas marcas nos corpos e na pele. Então, e hoje eu fico pensando, as pessoas uberizadas, que fazem jornadas de trabalho de 20 horas, 6 dias por semana, que velhice estão
contratando. Então, eu acho que é pensarmos juntos todas as situações para que a gente prossiga nisto que eu chamaria de uma mudança cultural em curso, né? E eu fico me perguntando assim também, como é que a gente faz para se permitir a ser mais humano? Exatamente. Porque enquanto você estava falando, por exemplo, eu fiquei vendo a fotografia daquele ciclo geracional que tem na periferia, que assim, a menina engravida com 15, e depois a filha dela com... então, ou seja, a avó, a bisavó, a tataravó, ela aparece muito mais rapidamente do que nessas castas sociais mais elevadas, digamos assim, Sim. né? Mas uma coisa que me veio não sei também se eu estou correto, estou pensando em voz alta aqui. Como que a gente faz para se permitir a ser mais humano? Porque nas periferias parece que a precariedade a ausência de Estado faz com que as pessoas sejam mais humanas ou mais acolhedoras, não terceiriza o seu idoso, não terceiriza a sua memória. Já as castas sociais com um poder aquisitivo um pouco melhor, ela terceiriza, né? Seja terceiriza mandando para um lugar, porque tem condições para poder fazer isso, ou trazendo alguém para poder cuidar daquela pessoa. E as pessoas da periferia não, assim, eu tenho que cuidar da minha avó, né? E essa coisa do humano, parece que a gente tem mais acesso à raiz também, sabe? É possível, a gente tem que ouvir, acho que é uma pauta para roteiros e para pesquisas, para entender essa situação. Mas, de fato, os constrangimentos que ao longo da vida aconteceram provocam um número de anos de vida potenciais menores. Agora, eu fui no aniversário da tia Landa, gente, 100 anos da tia Landa, o meu amigo percussionista amado, maravilhoso, César, me chamou para o aniversário dela, a gente preparou uma escola de samba, uma festa com 700 convidados, você tinha hexanetos presentes e uma griot, uma grande professora, uma grande mestra, andando, conversando. Eu falei assim, essa é uma das atividades mais importantes desse ano, a fazer o show, tocar violão e fazer o show da tia Landa. Então, eu acho que é verdade o que você está falando. Existe muito aquilombamento, existe muita sociabilidade, mas dentro das dificuldades da vida e as dificuldades da subalternização econômica, social, que são muito duras, né? Muito pesadas, né? Eu só vou trazer alguns dados aqui. Essa é uma das nossas perguntas, mas eu acho que vocês trouxeram, enfim, essa decantação, digamos assim, para o território periférico, que merece a gente dar uma antecipada aqui, que é o seguinte, né? A Rede Nossa São Paulo, né? Eles têm o mapa da desigualdade, que é um estudo anual em que eles, enfim, entendem em que nível você tem desigualdade na cidade de São Paulo nas várias áreas da vida, então na educação, na cultura, enfim. E quando a gente olha a expectativa de vida nos bairros, é bem complexo, porque, por exemplo, em Moema, no Alto de Pinheiros, a expectativa de vida, né, é de 82 anos. Em Moema é 81. Quando você vai para a cidade de Tiradentes, cai para 62. Quando você vai para o Jardim Ângela, cai para 63. E aí quem puder acessar, estiver ouvindo a gente e ir atrás, eu recomendo muito, porque nesse tópico em específico, está dentro do menu saúde, né? Você vai ver que o mapa está muito bem contrastado, né? Em que as regiões centrais você tem uma expectativa muito maior, né? E as regiões periféricas, elas estão mais... tem uma expectativa menor. A média dos distritos de São Paulo é 71 anos, né? Então isso dá para a gente ter um... Mais 9 num lugar e menos 9 em outro. Exatamente. E aí, né, enfim, acho que em cima disso, só trouxe esses dados, se vocês quiserem comentar sobre eles, porque realmente ser idoso na periferia parece que é diferente, né? Além de uma questão, né, da gente cuidar da inclusão dessas pessoas, né, na sociedade, tem um fator anterior que é permitir que elas vivam mais, né? E eu acho que essa questão da, entre aspas, gestão da memória,
E essa mudança cultural em curso, né, que o Pedro trouxe, junto com esse aquilombamento, pode ser uma chave importante, né? Acho que garantir a longevidade dessas pessoas, junto com essa matriz de pensamento, né, em que tradicionalmente, claro que isso varia muito, em São Paulo tem muitas periferias, mas tradicionalmente as pessoas mais jovens, elas têm esse respeito, né, e esse culto, né, à memória, encontra essas duas pontas, né, das idades, enfim. Vocês querem... Não, acho que eu queria comentar o seguinte, eu participei de um movimento, um cortejo cultural, no dia 1º de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa, com mais de 20 movimentos de idosos, fóruns, coletivos, muitos deles periféricos, que depois no abaixo-assinado foram 120 coletivos de pessoas idosas, pedindo orçamento e atenção às políticas públicas da pessoa idosa. Podem ser programas de acompanhamento de idosos, podem ser equipes de atenção domiciliar, podem ser unidades de referência do idoso, centro-dia, núcleo de convivência, ILPIs, Instituição de Longa Permanência, para a necessidade do idoso ser acolhido por uma entidade, equipes multidisciplinares, etc. E fizemos uma luta no orçamento cerrada e conseguimos algumas centenas de milhões de reais no plano plurianual para investir no idoso. É claro que o poder público vai escapar desse, inclusive os governos recentes têm tido essa faculdade de ter um orçamento aqui, mas ele gasta de outro jeito ali, que diga as leis de fomento e o fomento às culturas periféricas que estão esvaziados de recursos. Aliás, vocês nasceram no Vai. E a gente estava, vocês, né? A primeira temporada que a gente fez com a primeira temporada, né? Tanta coisa bonita nasceu no Vai, mais de 1.500 projetos apoiados, e Vai 1, Vai 2, uma coisa genial. E a gente estava postulando o Vai Idoso, porque isso que não acontece contigo, Evel, que é de estar conectado no mercado de trabalho e tudo, acontece com muitas pessoas, são descartadas e elas estão longe de receber um benefício de prestação continuada, de chegar aos 75, e estão ali num lugar onde vão adoecer, onde vão se isolar e vão perder a saúde e vão morrer cedo. Então a gente está propondo o Vai Idoso para que possamos trazer as iniciativas culturais do idoso para a prefeitura. Então, esse ativismo político, a cidadania política, o idoso falando por ele mesmo, ele tem voz, ele tem ideias, ele sabe até entender orçamento. Ele sabe entender aonde bater na porta do executivo, na secretaria tal, na secretaria tal. Então a gente tem feito um trabalho coletivo de muitas organizações de alterar o estado de coisas e implantar o controle social. Conselho Municipal do Idoso. Então eu acho que temos que falar de políticas públicas, claro, para pensar na atenção às demandas das periferias, que como o mapa da nossa rede, nosso São Paulo mostra, eu também recomendo muito, é um grande instrumento de planejamento e de conhecimento da realidade. Falta. Você tem distrito sem uma biblioteca, sem um centro cultural, sem uma piscina. Esporte e lazer para o idoso é fundamental. Nós todos temos que fazer musculação, nós todos temos que fazer hidroginástica, e você vê o Sesc abarrotado de pessoas envelhecidas, pessoas velhas, não envelhecidas, fazendo lá sua dança. Então, a gente precisa avançar muito. E São Paulo é um lugar que a gente pode construir um novo momento. Então, políticas públicas, participação ativa, para chegar no envelhecimento ativo é fundamental. É o sociólogo aqui trazendo a agenda de pessoal, atenção, e não é uma pauta só do idoso, é uma pauta onde qualquer idade pode colaborar e deve colaborar. Não Sim. Raro, vem a senhorinha avó, bisavó, com seu netinho junto para a reunião, né? Sim. É uma perspectiva ética também, né? Porque não só com a sua família, mas consigo mesmo no futuro, né? Com outras gerações. Sim. Bom, falando sobre isso, eu lembrei de uma, não sei se vocês conhecem aqui na região, a Keila Rodrigues. Keila Rodrigues, conhecemos. Keila também esteve com a gente, inclusive, em outras ações do Usina dos Atos. Keila também fez parte dessa turma fantástica de alunos que eu tive no Céu São Mateus. Né? O trabalho que a Keila faz, né, sobre memória, com pessoas... Cara, é fantástico. Né? E ela atua a partir de onde? A partir de políticas públicas. Né? A voz...
Acho que a avó dela faleceu com 100 e pouco. Acho que ano passado ou retrasado. Faz tempo que eu não falo com a Keila. Mas, enfim, a Keila movimenta esse setor, né, essa faixa etária, a partir de políticas públicas. Periferia, porque a Keila hoje está em Tiradentes, né? Cidade de Tiradentes, eu acho. Enfim. Muito legal. Muito bom. Bom, trazer alguns dados um pouco mais gerais aqui, né? A gente falou das expectativas de vida e tal, mas se a gente, enfim, tem outros recortes importantes para a gente discutir população, né? Dados do IBGE indicam que a proporção de idosos, pessoas com 60 ou mais, vem aumentando no Brasil, né? Acho que até o Pedro trouxe uma proporção interessante no começo, né? Que a gente vai ver aqui de modo um pouquinho mais detalhado. Então, do ano 2000 até 2023, esse percentual quase duplicou, subindo 8,7% para 15,6%. Em números absolutos, o total de idosos do país aumentou de 15,2 milhões para 33 milhões no mesmo período, né? Então, você vê como é uma proporção gigantesca, né? Segundo as projeções de população do IBGE, em 2070, os idosos representarão quase 40% dos habitantes do Brasil. Para ser mais preciso, 37,8%. Serão 75,3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade no Brasil. Nisso, os idosos deixarão de ser a menor fatia da população brasileira e vão ultrapassar os 14,8% das pessoas que têm 15 a 24 anos. Né? Então, a gente vai ter a proporção de idosos já passa as pessoas de 14 a 24 anos, que, enfim, sempre foi a característica do Brasil, né? O Brasil está envelhecendo rápido, mas ainda enxerga a velhice por lentes antigas, preconceituosas e pouco informadas. Faltam políticas públicas, faltam cidades preparadas e falta, sobretudo, uma mudança cultural que reconheça o envelhecimento como uma etapa natural e não como um problema, que foi uma das nossas primeiras provocações. E aí, como que o Estado e a sociedade podem compreender esse cenário, né? Então, a gente já citou um pouquinho aqui as políticas públicas, né? Você trouxe a ideia do vaidoso, né? E o Evil trouxe a questão de mobilizar as políticas públicas, mas pensando no ponto de vista da criação, né? Da elaboração. Quais políticas podem ser eficazes para lidar com a situação, né? Porque existe esse processo de envelhecimento, ele é um dado, né? Não é uma coisa que não é um condicional, mas como que o Estado ele pode se antecipar a isso para poder reverter a situação. E aí, se me permitem também, como que a sociedade também pode agir nesse sentido, a sociedade e o mercado, né? Porque é importante que as políticas públicas elas aconteçam, mas socialmente, né, quando que a gente, enquanto grupos sociais, indivíduos, pessoas que fazem parte de coletividades, a gente pode também agir para poder assumir que isso é algo natural. Eu acho que bom, as cidades são muito hostis. Por exemplo, aqui temos uma topografia muito acidentada, muito terrível. Então, descer, subir a feira. Eu fiz um plano, eu participei no governo da Marta Suplicy, de um projeto de planos, e sabe uma solução para a cidade de Tiradentes? Era um conjunto de teleféricos, porque as pessoas tinham que se deslocar, e isso é baratíssimo, é muito mais barato do que o monotrilho que a gente chega aqui, muito mais barato, e você gera uma mobilidade ampliada, não só uma mobilidade, mas também pontos de encontro e fortalecimento de centros comerciais intermediários. Então, veja, é uma bobagem. Se você tiver vontade de política, você muda as condições de vida num território, superando as dificuldades brutais. Você sabe que essas regiões foram construídas de forma muito violenta, migrando pessoas de um lado para o outro, da Guarapiranga, atrás de Maluf, um horror. E levadas para o mais longe possível para gerar especulação imobiliária. Então, se você pegar a Radial, é um processo de especulação, e a pessoa foi jogada longe, e aí para muita gente ganhar dinheiro. Eu teria muita raiva. Acho que nós temos socialmente muita raiva de como construíram nossa cidade. Mas fazendo só uma ponte nisso, Medellín. Tá lá o teleférico. Você vai em La Paz, na Bolívia, você passa por cima de toda aquela
naquele morro acidentado nas populações mais carentes. E aquele teleférico, ele circula por toda aquela periferia que está ali. Por que não pode ter essas políticas públicas? Pois é, exatamente. Então agora, tudo. Então, e é possível, eu não sei como, mas eu acho que está acontecendo. Os centros intergeracionais da prefeitura são só 25. Cada um desses equipamentos que eu citei tem de 7 a 15 equipamentos. Nós temos 96 distritos e 32 subprefeituras. Cada uma tem mais de 400 mil pessoas. Se você somar tudo que eu falei, esses numerinhos, não dá 50. Não dá 50 equipamentos e nós temos 96 distritos. Então, é completamente insuficiente, é absurdo, é pouquinho demais da conta. O SESC não dá conta, nem tem que dar conta. É o governo, é a política pública municipal, estadual, federal que tem que dar conta. Agora temos uma lei de cuidado muito interessante, vai ajudar os cuidadores, vai remunerar os cuidadores, vai dar espaço para as mães que não conseguem trabalhar. Então você tem o cenário das políticas públicas como central, as políticas urbanas, as políticas de mobilidade. O bilhete do idoso, gente, eu peguei ele e eu estou apaixonado, eu estou andando para tudo que é lado todo dia. Foi esse que eu peguei. Né? Genial. É legal, né? Isso é um direito, isso é uma conquista social pública, é uma maravilha. Daqui a pouco eu vou andar 6 modais para ir numa festa que eu tenho hoje à noite e com um direito maravilhoso. Agora, quantos idosos não conseguem sair de casa, não conseguem acessar o ponto de ônibus? Não tem, então né, temos um estoque importante de experiências para sermos uma cidade referencial. Inclusive, antigamente se falava que o poder público não tem dinheiro. Hoje tem muito dinheiro e não devolve serviços e qualidade de vida para as pessoas. Muito dinheiro. É muito dinheiro. O orçamento da Colômbia. Você falou do setor Medellín? O orçamento da Colômbia, o orçamento de São Paulo. E aquilo está para quê? Não está para as políticas públicas. A assistência social ela está desmilinguida. Os prestadores de serviço abandonam os serviços porque estão mal remunerados. É um cenário muito complexo. Então, como em cada território, em cada localidade, fazer essas ativações intergeracionais? Porque a gente vai falar mais de intergeracionalidade. Intergeracionalidade é um fato da vida. Há convivências de diferentes idades. Mas como pensar uma intergeracionalidade ativa? Como trazer isso para uma dimensão estratégica, para uma dimensão da potência das trocas entre as diferentes vivências? Como que olha, eu vou propor cotas para os projetos de fomento à cultura para que tenha cota para idoso. Tem que ter idoso. A gente não tem... As pessoas pretas na universidade, numa das lutas mais revolucionárias da história do Brasil, que é o acesso da população preta no ensino médio, no ensino superior, agora eu vou propor cota nos projetos culturais. Então, que a gente tenha estímulos e para que a gente interaja mais, para que a gente faça alianças e dialogue intergeracionalmente. Porque o que vai vir dali é coisa para mais de metro de rica, de potente, de pluralidade, de outros olhares. Muito bom. E eu fiquei pensando assim, intergeracionalidade, né? Acho que talvez o primeiro passo é a gente ir conversar com essas pessoas e saber quais são as necessidades delas. Né? Tem algumas que a gente já sabe que elas são proeminentes. A gente não vive mais nessa sociedade sem isso. Essas pessoas têm uma imensa dificuldade de lidar com isso. O número de pessoas que sofrem golpes por conta de não saber lidar com esse aparelho, né? Na minha família, sim, já aconteceu, entendeu? Com a minha irmã mais velha, né? Então, assim, por que não pode ter um programa direcionado para essas pessoas, onde, por exemplo, jovens da própria comunidade que sabe mexer com isso, que conhece tudo disso, não podem estar trabalhando diretamente com essas pessoas, né? Se vai ter o vai idoso, tem que ter geriatra. Tem que ter inclusão digital. Inclusão digital, tem que ter geriatra. Então, mas eu acho que primeiramente a gente precisa ouvir
essa população e saber. E eu estou falando basicamente desses dois temas, inclusão digital Tecnologia, e saúde, no caso, o geriatra, porque eu acabei de participar de uma reunião, eu faço parte de uma entidade espiritualista que não é uma religião, e a gente falava assim, nossa, mas a gente tem muito velhinho lá, né? O que a gente faz com eles, entendeu? Assim, olha, aí um chegou e falou assim, lá na minha unidade, quando vai geriatra, eles lotam. E a outra falou assim, não, preconceito, quando... estigma ainda, né? Mas eu acho que é tipo assim, eles precisam realmente ter um acesso a esses profissionais. Talvez a gente está falando dessa forma e possa ser até um estigma, mas realmente existe uma necessidade dessa faixa etária para falar com essas pessoas, né? A mesma coisa com relação da inclusão digital. Como é que você faz para incluir essa população na inclusão digital? Achei excelente, porque vocês trouxeram, enfim, acho que eu gostei muito da ideia de ativações intergeracionais, né? Fomentar a intergeracionalidade ativa, né? Porque traz para um campo de intencionalidade mesmo, né? Ela não passa a ser um resultado ou um eventual impacto de uma política pública, ela é, digamos assim, um input dessa política, né? E o Evil trouxe uma coisa, enfim, que também eu acho que é muito essencial, às vezes é difícil no processo de elaboração de políticas públicas, que é ter um olhar de cuidado com essas populações, mas perguntar para o possível beneficiário, né, como que ele entende aquilo para você conseguir elaborar a política proposta, né? Porque às vezes existem iniciativas do Estado que elas são de cima para baixo, né? E que não se preocupa muito, né, com a pessoa que vai ser beneficiada, como é que a gente consegue dissecar essa política pública para que a voz dela seja incorporada nesse processo de elaboração, né? Nabil Bunduki, Uhum. a gente falou tanto de vai aqui, a gente não pode esquecer de Nabil Bunduki, que foi o cara que criou isso. Foi através... Primeiro ele cria um vai. Programa de Iniciativas Culturais. Valorização. E aí valia para todo mundo. De repente ele começou a perceber, conversando com as periferias, de que esse programa tinha que ser destinado para as periferias. E aí foi ouvindo essas periferias que ele falou assim, não, vamos mudar essa lei, vai ser Vai Periferias. Exatamente. Bom, vamos para a próxima pergunta, em que a gente vai falar muito da, digamos assim, como que existe também uma intersecção entre as múltiplas violências, né? Por exemplo, né, por conta de padrões estéticos construídos socialmente, existe um culto exagerado da juventude, que até é uma coisa que a gente trouxe recentemente, né? E quando a gente fala das mulheres, por exemplo, elas são obrigadas a paralisarem o corpo delas dentro de um molde, de um modelo que é impossível e ideal, né? Então, a indústria faz muito isso, né? Muitos produtos de beleza, cirurgias estéticas, entre outros pontos. Claro que é importante que as pessoas se sintam à vontade, né? Elas são livres para poder fazer o que quiser com o corpo delas, mas existe um estímulo, né? Existe uma provocação, né? Que muitas vezes a indústria acaba fazendo para que as pessoas caibam em aquilo que é considerado ideal, né? Aquilo que é considerado como um padrão estético. E aí, trouxe só esse exemplo de gênero, né? Quando a gente fala de mulheres, mas dá para falar que o etarismo ele potencializa outras formas de discriminação? E aí, como que os desafios de gênero, de raça e território, eles podem ser amplificados com o avançar da idade? E aí, né, cabe acho que uma pequena provocação, se também o fato de uma pessoa jovem, né, também ela acaba tendo uma potencialização e discriminação por conta dessas outras variáveis, né? Você pode começar, Evil? Tô aqui pensando. Fica à vontade. Se você estiver mais afiado do que eu... Afiado eu não tô, não. Mas a gente, professora, sai falando, né? Mas eu lembrei das redes digitais, lembrei da opressão, porque antes você tinha um mercado, e agora você tem esse lugar terrível dos influenciamentos, dos influenciadores, dos cancelamentos, das palavrinhas que você coloca, dos emojis do celular e do impacto brutal sobre a vida das pessoas na escola, teve aquela série da adolescência. Então a gente vive um novo momento em que as questões culturais assumem uma urgência, uma necessidade de discussão extraordinariamente importante.
Então a gente continua. Eu lembro antigamente a questão do modelo da modelo. Qual que é o padrão da modelo? Que levou a uma epidemia de bulimia e anorexia, de impactos na saúde mental que levavam aos transtornos alimentares. Isso é uma realidade de 10 anos atrás e hoje é a mesma coisa nas redes digitais. Então a gente vive um momento onde tem dois movimentos, um de uma mudança cultural muito bonita e positiva acontecendo, sobretudo pelo amadurecimento dos mais jovens, pela sabedoria que eles têm, mas um contramovimento das redes digitais, das bolhas e de todo esse universo, né? Então, acho que é urgente a inclusão digital até para trazer os mais experientes para a roda. O quanto temos o direito, nós, os mais velhos, de ficarmos fora dessa conversa, dessa discussão, e dizendo, não, esse é o mundo dos jovens. Ai, que medo! Esse é o mundo dos jovens e pode ser o mundo do fim da democracia também. Será que não é um lugar que a gente tem que entender melhor? Talvez interagir melhor, né? Então, me provocou, o exemplo que você trouxe me provocou muito e me vieram essas questões, né? E, de fato, os mais velhos têm sido objeto de todo tipo de assédio, inclusive em casa, com a explosão das apostas online, eles perderem a senha do celular, perderem... Eu vivi um caso de horrível, que eu não preciso mencionar, que levou ao fim da vida de um porteiro do prédio onde eu morava, fruto da captura de um jovenzinho por essas apostas, uma coisa pavorosa, e uma coisa assim que um governo passado, lá atrás, liberou isso e hoje rouba 40 bilhões de reais das classes trabalhadoras. E isso muitas vezes gera processos de opressão dentro dos territórios. Então, não podemos romantizar esses quilombos periféricos porque estão ali no meio do rolê. Sim. E o rolê é pesado. E malandro, mané e mané. Então, é muito duro o jogo. Então, a inclusão digital é muito importante, a integração geracional é urgente, é fundamental, o compartilhamento de experiências, porque a gente vive um momento que não é um momento inocente, é um momento de muito alerta e de muita maturidade e de capacidade de conversar sobre o que está acontecendo, especialmente no mundo da democracia, da política, do que acontece em sala de aula, que a gente não tem noção. Grupos neofascistas, nazistas, mais de 500 mapeados só no Paraná. Ora, gente, é muito grande isso aí. Então, vamos trazer os idosos, a experiência para a roda, vamos começar a conversar esses assuntos de forma mais aberta, sabe? Eu voei um pouco aqui porque eu acho ótimo. É o que está rolando. Me vem na sua pergunta formas de opressão, né? Como que isso se estabelece, como que isso está nesse momento em que a gente vive. Essas formas de opressão, para mim eu consigo ver duas camadas muito distintas. Existem algumas formas de opressão que nós e talvez boa parte da população já consiga identificar essas formas de opressão. E aí consegue identificar em vários nichos, em várias camadas sociais. Mas existem algumas formas de opressão que elas estão naturalizadas. Essas eu acho que são as mais preocupantes. Então a gente está falando aqui do idoso, né? Eu fico me perguntando, por exemplo, como que vive uma pessoa trans idosa? Tem uma amiga Leila. Como que é envelhecer? Ele veio perguntando se está bem, se está acolhida. A Leila, minha amiga lá de Higienópolis. E ela mente, viu? Tô ótima, tô bem, meu lindo, boa noite. Só que mentira, né? Tá no rolê da solidão e tudo. Mas tem uma comunidade, né? Porque a pessoa trans, às vezes, a realidade da família é muito mais distante ou inexistente. E então você falou da minha amiga, então eu fui obrigado a entender. Não, tranquilo. E eu fico, assim, a gente fica falando dessas formas de opressão desse sujeito ou dessa sujeita que é obrigada a se formatar. Mano, e como é que é? Como é que são para essas pessoas que estão, né, vivendo nessa pirâmide, estão ali
lá embaixo, né? Seja numa sociedade que está... As interseccionalidades. Exatamente. O Kalash fala, um idoso é um idoso. Agora, um idoso, uma pessoa preta, idosa, que trabalhou na indústria, que se gastou a saúde, gastou o corpo e tem 65 anos e zero vida saudável, zero, e a morte não vai ser saudável, vai ser lenta e dolorosa. Preta, periférica, do trabalho mais explorado, industrial, na época da ditadura, sabe? Então, essa interseccionalidade, ter um coletivo Eternamente Sou, que fala do povo LGBT, que é maravilhoso, são maravilhosos, tem um coral. Então, realmente temos que olhar as velhices plurais, as pessoas que moram sozinhas, não são só de classe média alta. Vou citar mais um nome na roda, porque eu estou percebendo que nesse podcast eu virei uma espécie de dicionário das pessoas. Assim, esse eu acho que eles não conhecem, esse eu acho que eles não conhecem. Aí, falando de pessoa trans, tem uma pessoa muito significativa no meio trans, que é a Divina Valéria, né, que é uma trans do Rio de Janeiro. Já é uma pessoa da terceira idade, já é uma idosa e tudo mais, né? E ela veio à baila. Ela foi resgatada, porque ela não faz mais os shows dela, enfim, né? Precisa do vaidoso. Ela foi resgatada porque a Leandra Leal resolveu fazer um documentário sobre Dizzy Croquettes, e aí, a partir de Dizzy Croquettes, Divina Valéria aparece, né? E se você jogar na internet e for procurar quem é a Divina Valéria, não aparece, cara. Sabe, eu nunca tive a curiosidade. Não sei se eu joguei no Wikipedia, não sei, enfim. Eu vou fazer isso depois que eu sair aqui do podcast para ver. Mas o único lugar que eu encontrei foi num blog de um cara que pega tudo, assim, e uma coisa curiosíssima. Esse cara, além de colocar a ficha artística da pessoa, filha de fulano de tal, filho de ciclano de tal, que foi casada com quem e foi casada com não sei quem, né? E aparece, assim, nossa, pela primeira vez eu tô lendo alguma coisa da Divina Valéria, onde ela não é só uma trans e uma artista, ela teve um marido, que foi um cara que eu convivi e eu não sabia. Ela namorou em 1968, se eu não me engano, com um cara chamado Luiz Parreiras, um homem hétero, digamos assim. Constituiu família depois e tudo mais. E é o único lugar aonde, de alguma forma, mostra um pouco mais da Divina Valéria. De quem é essa mulher? Da mulher que teve uma família e que conseguiu registrar, mesmo que seja num blog, diz assim, olha, eu fui casada ou eu tive um afeto, né? Um afeto. Cara, é pra gente pensar a respeito disso. Tá. Precisamos pensar muito a respeito disso, né? Enfim. A felicidade do tema que vocês trazem, né? Agora eu estou com uma orientanda, não vou citar o nome dela, que está escrevendo sobre a invisibilidade das migrantes nordestinas. A gente quer fazer entrevistas com essas imigrantes e fazer um agradecimento, fazer uma entrevista qualitativa de resgate da memória, dessas que vieram na diáspora, que criaram uma família, e você vai, com uma hipótese, o nordestino, preto, pardo, mestiço, indígena, que veio para cá, a mãe sofreu as mais diversas discriminações e ela também sofre no mercado de trabalho. Quer dizer, a educação, a instrução, o ensino superior, o mestrado, a porra toda, não muda o quê? O racismo e a discriminação. Uhum. Então a gente quer fazer um agradecimento a essas mais velhas, a essas mulheres que chegaram no chão de terra, construíram uma casa, construíram uma moradia. Então isso aí está no forno. Essa iniciação científica lá na PUC vai acontecer para podermos começar essa reparação. A reparação é pela memória, é pela visibilidade, é pelo resgate, é por dizer obrigado, né? O Estado brasileiro tem reconhecido, pedido desculpas pela tortura, pela violência, e a gente tem que
ter esse hábito. E quando você olha sobre morrer, você vai pegar a questão do agradecimento. Então, essa vivência com minha mãe muito doente, que ela esteve muito doente, agora melhorou muito bem, tomando CDB, canabidiol e tal, várias providências, que agora regulamentou na Anvisa, uma notícia muito boa, serve para Alzheimer, para muitas enfermidades, muita coisa para pessoa idosa, e vai ser mais acessível agora com a produção doméstica. A gente... Esqueci o que eu ia falar. Acho que eu queria dar o spoiler de que estamos nesse momento de novidades que podem ajudar a qualidade de vida, né? Não, e achei maravilhoso porque, assim, nessa discussão, né, do etarismo potencializar outros tipos de preconceito, acho que vocês trouxeram um ponto muito importante em relação à cultura digital, né? O que o algoritmo mostra, não mostra ou potencializa, né? Porque também tem a ver com isso, né? Então, achei legal vocês trazerem essa camada, mais uma vez, dialoga com memória, né? Porque nessa de não mostra, né? Muitas histórias como o da Divina Valéria não acabam sendo visibilizadas, né? Quando às vezes são visibilizadas com muitos estigmas, estereótipos, né? Então, por exemplo, negam para a pessoa o direito ao afeto, né? Ela teve uma relação afetiva e você recorta ela, às vezes até piadas jocosas que não tem graça, enfim, ao elemento que nada tem a ver com aquela pessoa e apenas acaba sendo estereotipado, né? Bom, vamos seguir aqui. Já estamos indo para o final, gente. Poucas perguntas agora para a gente encerrar. Evil, você é professor de roteiro. Sou. Né? Então, que conselho que você daria para os escritores e criadores de conteúdo que queiram fugir dos estereótipos etários e criar personagens idosos complexos, com desejo, sexualidade, falhas e potência? Né? Como que você daria de recomendação para pessoas nesse sentido, pensando na produção de futuro, que a gente conversou até um pouquinho antes do nosso papo? A gente estava falando de formas de opressão, né? Sim. Eu acho que o conselho que eu dou é fujam das fórmulas. Boa. Quando vocês forem escrever, fujam das fórmulas. Até porque as fórmulas mais difundidas dentro do meio audiovisual em termos de roteiro, elas estão muito direcionadas aos estudos estadunidenses. Claro, existe uma indústria. Só que essa indústria que lá existe, ela é absolutamente incompatível com a nossa realidade de produção. Então, quando eu falo para os meus alunos escreverem, criarem alguma coisa, a primeira coisa que eu digo para eles é: pensem em alguma coisa que seja genuína, que possa envolvê-lo, que seja necessário para você, que você esteja com necessidade de dizer. A partir disso, você pode encontrar várias maneiras de se contar essa história. Uma das coisas que mais me impressionam, por exemplo, no audiovisual, as pessoas não falam o nome dos conceitos em português. Não sei se no Criar também tem esses vícios. Eu não conheço o Criar. Mas, cara, você vai numa aula de audiovisual, você só escuta terminologias em inglês. Uma vez um aluno chegou para mim e falou assim: ai, professor, não vou faltar em nenhuma aula sua porque eu quero ser um grande storyteller. Aí eu: que porra é essa? Ah, professor, é o cara que escreve. E como é que é o nome disso? Roteirista. Então, por que você não fala roteirista? Cara, é o tempo inteiro assim. E, infelizmente, o manual de roteiro que foi jogado para o mundo é de um americano, um assassino de conhecimento, chama Robert McKee. Algumas pessoas vão me detonar, mas é a mais pura verdade. É um cara que escreveu um livro onde ele fala de todas as fórmulas de sucesso que deram em Hollywood, que aconteceram em Hollywood. E o que é mais, quando eu digo que ele é um assassino, é porque o livro dele tem 300 páginas e não tem bibliografia.
Ele ensina, ele diz sobre conceitos, por exemplo, que Aristóteles falou, e ele dá outro nome. Um dos conceitos, por exemplo, mais conhecidos desse cara é o tal do arco dramático. Já ouviram falar? Mano do céu, ele fala muito sobre isso no livro dele. Ele fala uma única vez do Aristóteles, nem cita em qual livro que ele viu isso. Ele pegou 2000 anos de história da narrativa, jogou no lixo, inventou outros nomes. É como se ele pegasse assim, o nome disso é banana. Não, não é banana, chama-se cuíca. E a partir de agora eu inventei cuíca e ele está falando das mesmas propriedades de banana falando de cuíca. Entendeu? Você está me fazendo lembrar. Vou comer agora. Você está me fazendo lembrar da produção recente do cinema, né? Da produção periférica, preta, nordestina, especialmente, né? Teve um filme lindo, sediado no Rio de Janeiro, que um jovem gordo periférico trata da avó idosa com Alzheimer, jovem preto. Uhum. É uma coisa deslumbrante. Então, aonde você encontra uma boa história, né? Estão aqui do lado. A gente só não vê porque não está pensando nisso. Mas, de repente, quantas boas histórias há para contar? Estão sendo contadas, né? Sobre os mais diversos assuntos. Então, acho que a gente tem aí, primeiro, que conhecer mais, olhar o que está sendo feito. Principalmente está sendo feito num nível informal, pequenos vídeos, pequenos filmetes e experiências novas, culturais, audiovisuais. E depois olhar uma renovação do cinema que é extraordinária, que é gigante. Nem só de Walter Salles e de Kleber Mendonça é feito o cinema brasileiro. Exatamente. Com toda a celebração dessa maravilha que eles são, né? Aliás, lembrando do Walter Salles, vocês lembram a Fernanda Montenegro com Alzheimer, final da vida, reagindo, né, com Alzheimer. Então, o idoso com Alzheimer, o idoso já completamente desplugado, ali é uma vida. Tem uma amiga minha que viaja para o interior para tocar flauta para uma tia dela com Alzheimer, ela revive quando rola flauta, quando rola esse momento. Então, acho que essa é uma boa história. Essa é uma boa história. Quando você abriu por primeira vez a caixa da flauta e a voz da tia. Eu fui tocar bossa nova para a tia da minha companheira, e aí ela chorou muito, porque a gente ativou um dispositivo de memória, né? O barquinho vai, e ela começou a chorar. Então, acho que a gente está cheio de boas histórias. Estamos abrindo um campo. Eu queria falar do acerto de vocês em trazer esse assunto para pensar na Tia Landa. A Festa da Tia Landa é um filme pronto. É um filme pronto. Eu vou chorar se eu começar a lembrar. Então, eu acho que estamos cheios de boas histórias, estamos cheios de jovens que estão com talento brilhante. Temos festival de curtas, de festival do minuto, disso, daquilo. Então, sabe? Me veio agora um bom exemplo dessa ideia de fugir das fórmulas tradicionais. Porque se a gente for reproduzir as fórmulas que já são icônicas e consagradas, a gente não vai conseguir, a periferia não vai conseguir, por quê? Porque ela não tem grana para poder fazer isso. Então tem que se reinventar, pensar em novas possibilidades. Aí eu lembrei de um aluno que chegou na sala e falou assim: professor, eu queria muito contar a história da minha avó, que é uma mulher que veio de qual país? Não lembro agora. Mas enfim, naqueles países ali onde tem Líbano, mais ou menos por ali, né? E ela falou assim: professor, então ela veio para cá em 1930 e pouco, né? Porque o marido dela já estava aqui e eu queria contar a história dela quando ela está vindo aqui para o Brasil. Porque durante a viagem dela aqui para o Brasil, que ela veio com um filho, que é meu tio, ele morreu na viagem. E depois, quando ela chegou aqui no Brasil, que ela encontrou com o marido dela, 2 anos depois, ele foi para um leprosário. Eu preciso contar isso.
né? E aí o mais interessante foi, ele já tinha passado por vários professores. E a primeira coisa que diziam para ele assim, não, você não vai conseguir fazer esse filme. Porque esse filme, primeiro que é de época. Você não tem dinheiro para o figurino. O teu filme passa 70% dentro de um navio. O que você vai fazer? Você vai lá no Riacho Grande? No navio. Então esse filme não tem como sair do papel. Aí eu disse para ele, Pedro, tem como sair sim. Tem como sair. Se você pensar que esse filme sai da fórmula realista, vai ver Dogville, né, do La Von Trier. Eu estou falando disso. Vai lá ver Dogville do La Von Trier e a partir disso a gente vai construir esse roteiro. Esse menino fez o filme. Claro que estudamos fórmulas de enquadramento, porque não tinha como fazer cenografia, uma cenografia realista, né? Enfim, chamou a mãe e a irmã, só chamou pessoas da família para interpretar os personagens, ou seja, ele contando uma história dele com pessoas da família dele. Eu falei, Pedro, por que você está chamando a sua mãe e a sua irmã? Professor, porque eu não tenho dinheiro para poder pagar cachê. Então, eu tenho eles. Certíssimo, Pedro, certíssimo. Resumidamente, uma das cenas mais lindas desse filme é que ele tinha uma certidão da autorização da avó dele que saía do Líbano e vinha para o Brasil. Essa certidão, ele tinha só da avó dele, a certidão e uma foto junto com esse tio Antônio. Essa certidão, a gente fez um barquinho delas e colocou numa água. Então, grande parte do filme é ela narrando e mostrando esse barquinho andando na água. A fotografia ficava boiando na água. No momento em que o Antônio morre, a fotografia parece partida, afundando na água. Ou seja, quando você sai das fórmulas consagradas, das fórmulas realistas consagradas, você consegue produzir. E esse filme rodou não só por festivais aqui no Brasil, tá? Foi para fora. Né? Chama-se Caltum. Quem quiser ver, deve estar aí pela internet. Caltum. Como você é? Com C? C-A-T-H-A-U-M, se não me engano. A-U-M. Aula, hein? Gostei. Muito bom. É isso. Se você fica querendo produzir a partir de modelos vigentes, você vai empacar. Então, uma das maneiras é como eu crio poeticamente. E todo ser tem uma potência poética. É só acionar a sua criança. Costumo dizer isso nas minhas aulas. Acione a sua criança. A nossa criança pegava isso daqui e fazia assim, né? Ó. Uau. Não é isso? Acione a sua criança que você faz filme, que você conta história. Muito bom, muito bom. Pedro, ainda nessa lógica de conselhos, né? Você até antecipou, né, de uma orientanda sua que vai produzir uma iniciação agora, né? Enfim, bem interessante isso. E quando a gente fala, né, de etarismo e tal, essa pauta tem sido muito discutida no contexto corporativo e empresarial, né? Isso. Mas que outras problemáticas podem ser exploradas dentro do campo das ciências sociais? E aí, enfim, que conselhos se dariam para pessoas que querem pesquisar isso, para onde elas poderiam tatear? Primeiro, está acontecendo muita coisa no mundo social da pessoa idosa. Eu poderia citar vários clubes de linhas de sampa, de bordado, com conteúdo político, ou o grupo que trabalha com a literatura do Guimarães Rosa, que faz bordados sobre a literatura do Guimarães Rosa. Podia falar dos grupos de cinema, de assistir filmes juntos, ou assistir filmes separados, se encontrar para discutir filmes. Então, eu acho que está escondido alguns milhares de experiências das pessoas idosas. Gostaria de dizer, se esse mercado de trabalho, não passar tão batido nele, ou seja,
Antes parecia uma espécie de luxo da pessoa mais velha, descartada, querer voltar para o mercado de trabalho. Hoje é uma necessidade também das empresas e diferentes tipos de ramo, comercial, atacado, varejo, os serviços, vão ter diferentes necessidades, mas pensar no 40 a mais, no 50 a mais, é uma necessidade. Eu acho que é muito interessante olhar a perspectiva da interseccionalidade, a gente contar a história. Veja, o que aconteceu com a inclusão da população preta e parda, negra, na universidade? Estão reescrevendo a história do Brasil. Ou seja, a nossa história estava escondida e mentida. Como o manual do seu cineasta, do seu desafeto cineasta americano, a história que a gente lia era me perdoe, um lixo. Era uma história errada, historiográfica, datas, aquele traço do Duque de Caxias, e etc. e tal. E agora nós estamos vendo reescrita a história. Então, acho que a gente está num processo de... Acho que 2 processos, um de reconstrução da ideia do nosso país e o outro processo de reconstrução da imagem social do idoso. Então, acho que há muitas pautas e agendas. O idoso LGBT, o idoso em situação de rua. Há 5 mil atendidos pelo sistema de apoio assistência social e, dentre os 110 mil pessoas em situação de rua, 15, 20% são 60 a mais. E eles são quem chega em maior número. É uma experiência muito bonita nas ocupações de moradia, o respeito, não só aos idosos, aos refugiados, por exemplo, aquele filme bacana da 9 de julho, né? Da Ocupação da 9 de Café. julho. Como que chama? Da Eliane Café. Café. Como chama o filme dela? Cambridge. Hotel Cambridge. Que mostrando sírios e pessoas mais velhas. Então, tem muita coisa acontecendo para quem circula e para quem vê. E tem também muita coisa triste, delicada, que precisa ser cuidada, acontecendo sem a gente ver nas casas, nos domicílios, nas pessoas em situação de rua. Então, eu acho que é um campo muito para antropologia, né? De estudar os grupos, as grupalidades, de estudar de registros de memória para historiografia. Quem consome isso, quem vê isso, não importa que seja visto por 5 pessoas, mas que as pessoas comecem a exercitar isso e a levar adiante. Isso vai ter ressonâncias e vai acontecer um filme bom como esse, vai acontecer um impacto, ainda que nessa sociedade do excesso, né? Da sociedade da abundância, que o Byung-Hun Chan fala tanto, né? Do cansaço e do excesso de informação. Mas a gente tem que entender que precisa ter foco. Aliás, os jovens sabem muito mais que os velhos ter foco. Nós somos os procrastinadores mor e eles ficam ali fixos, faço isso, faço aquilo. Eles são muito bons. Aliás, se a gente quiser qualquer história de vida, passa para um jovem de 16 anos que ele te levanta uma ficha que você não vai... Você levaria anos para levantar na internet. Ele em 5 minutos se levanta ancestralidade, bibliografia, genealogia. Depois já, que nem meu filho fez com minha mãe, já provocou um exame de DNA, minha mãe já descobriu de onde vem a família dela. E é uma loucura. Então, a intergeracionalidade ativa, acho que é um pouco explorar as possibilidades e ir na contramão do processo hegemônico, que é fazer conexões onde o sistema opera para promover fragmentação e individualização. Então, tudo é luta, sempre foi luta e vai continuar sendo luta, viu, Paulo? Você sabe melhor que eu. Sem dúvida. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa discussão. Eu vou pedir para que cada um de vocês faça as suas considerações finais. E além disso, para quem está ouvindo, qual mensagem que vocês acham que seria o mais importante, né, quanto ao combate ao etarismo, ao entidadismo, né? Então a gente falou, acho que muita coisa boa aqui. Gostei muito das provocações que o Evil trouxe sobre memória, achei elas muito potentes, a questão periférica também, a questão da estética também, né? E a imagem social do idoso, né, que eu acho que foi o termo que o Pedro usou agora, eu acho que também sintetiza um pouquinho das falas dele, né? Então,
basicamente isso, né? Vocês trazerem um pouquinho das considerações finais de vocês e uma mensagem para quem está ouvindo a gente quanto ao combate ao idadismo. No caso, ser anti-idadista, né? Pode começar, Pedro? Posso começar. Queria cumprimentar o Wallace pela tradução em Libras. Queria comentar o aspecto de acolhimento de diversidade, de linguagens, né, para aqueles que têm alguma deficiência. Acho que a chave é ser anti-idadista, né? A Angela Davis nos ensinou de que temos que ser antirracistas, né, ativos. A gente passou por várias fases, ser aliado, ser isso e aquilo. Não, ser antirracista, ponto, né? Viver isso. E ser anti-idadista, de fato. O idadismo é uma ideologia que vem de uma meritocracia, de uma coisa pavorosa que a gente já desconstruiu em outros programas, se permeia para o institucional, vai para as relações interpessoais, é internalizado pelas pessoas. Então, a própria pessoa idosa tem a internalização de uma subalternização, de uma não valor da sua memória, da sua experiência. Isso tudo é muito... acho que o Agente Secreto trabalha muito com isso, que é de resgatar fiapos de história, nos chamar atenção para a importância daquele acontecimento fortuito, mas pode ser não tão fortuito, é um pau de arara. Um pau de arara não é fortuito. Foram 5 milhões de pessoas que vieram no pau de arara para cá. Essas histórias não estão contadas, mal e mal eu achei um vídeo no YouTube. E entender, então, que existe uma opressão internalizada em muitos pessoas idosas, precisa ser resgatada. Nós temos um campo de convenções internacionais de políticas públicas recente, importante, nós estamos lutando nas políticas públicas, agora precisamos nos mexer, nos mover. Então, acho que a ideia de envelhecimento ativo, a ideia de intergeracionalidade ativa, a ideia de sociabilidade. Você sabe que um culto religioso, um SESC, um lugar, um encontro numa feira, tudo isso são oportunidades para a reconstrução das redes afetivas, das redes de afetividade, amorosidade, da sexualidade. A mulher vive mais que o homem. Será que ela teve a oportunidade de se reconectar com o seu próprio corpo, com possibilidades de prazer? Então, eu acho que a gente está num momento muito especial, por isso que eu estou muito honrado de estar aqui, porque eu falei, é importante, depois de uma caminhada de 1 ano, ter a oportunidade de conversar um pouco, sistematizar algumas coisas e vamos trabalhar para o resgate da memória, continuar reescrevendo a história, fazer conexões, trazer o idoso para todos os espaços, que ele esteja onde ele quiser estar, que essa é uma pauta que a gente usa no antirracismo, no antifeminismo, né? No feminismo. O lugar da mulher é onde ela quiser estar, e o lugar do idoso é onde ele quiser estar, mas nós temos que estar junto com ele, para que ele possa empreender essa caminhada, aqueles que ainda não empreenderam, porque muitos já estão lá na frente e a gente precisa só olhar e ver. Perfeito, muito obrigado, Pedro. Evil, suas considerações finais e sua mensagem. Olha só, agradecer mesmo vocês, mas muito obrigado mesmo. Muito bacana estar aqui de volta. Fazer recordar de coisas que eu vivi há 20 anos atrás e de ser acolhido por pessoas que eu não convivo, mas que convivem com pessoas que conviveram comigo. Cara, isso é muito bacana, me deixa muito tocado, né? Então, muito obrigado por essa gentileza, por essa possibilidade de estar aqui novamente. A gente falou bastante aqui sobre a questão do etarismo, então 2 pessoas num lugar de fala, ou seja, já somos 60 anos, agora vamos falar das coisas que tem que fazer pra gente. Acho que me ocorreu uma coisa que está dentro do campo do etarismo, mas que a gente também precisa pensar enquanto sujeito etário. A gente falou muito para as pessoas que não estão na faixa, mas para quem é etário, eu faz tempo que eu venho pensando sobre isso. Eu comecei muito cedo na arte e
também tive a sorte de ser logo assim acolhido, receber algumas honrarias, alguns prêmios, e eu fiquei um pouco viciadinho uma época, sabe? Todo ano eu queria estar figurando numa lista, sabe? E com o passar do tempo, eu falei assim, nossa, cara, se você continuar com essa vontade, quem vai vir depois de você? Então eu acho que a gente também, nós que já estamos chegando numa certa faixa etária aí, a gente não pode esquecer da generosidade. Esquecer quem está vindo. A gente tem conhecimento, a gente tem experiência, tem. Mas se você não tiver os olhos abertos, ou esses olhos abertos, para escutar o que esses meninos e meninas querem dizer, eu vou ficar o tempo inteiro cagando a minha experiência e não vou deixar essas pessoas viverem esse momento. Então, tem que ter o espaço, sim, para a experiência, mas a gente tem que escutar essas pessoas. A gente tem que ter essa generosidade de escutar essas pessoas. Acho que é isso. Maravilha. Adorei estar com você, Ariel. Ai, meu, aprendi muito com você hoje. Foi bom demais. Que delícia estar aqui te ouvindo falando. Nossa, eu não sabia disso. Nossa, eu não sabia disso. Né? Enfim, foi muito bom. Muito obrigado, viu? Nada, obrigado a você, Paulo. Também foi incrível. Que é isso, eu agradeço demais ambos. Perdão pelo nervosismo, em dados momentos eu fiquei um pouco nervoso, ansioso, mas enfim, muito bom estar com vocês. Acho que foi uma conversa super legal. Espero que você que está escutando a gente, vendo a gente, tenha curtido também, tenha aprendido um pouquinho aqui. E a gente aproveita, né, além de agradecer vocês, agradecer a quem faz isso tudo acontecer, né? Então, nosso agradecimento à equipe de produção da Usina dos Atos e do Coletivo Cine Mateus, né, que está garantindo toda essa estrutura aqui, bem como a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Governo do Estado de São Paulo, Política Nacional de Cultura Viva, Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal, que nos apoiaram pela realização deste episódio, desse podcast como um todo. Acompanhe a gente nos demais episódios, né? Tá bem legal. A gente tá agora no 5º episódio, estamos nos encaminhando para o 6º. E nos sigam nas nossas redes sociais, @Usina dos Atos. Um grande beijo para você e a gente se encontra. Tchau!